E se eu te dissesse que em um dos períodos mais caóticos da história de Israel, quem liderou uma nação inteira contra um exército brutal não foi um rei, mas uma mulher? Isso mesmo. Em uma época dominada por guerra, medo e opressão, surge uma figura improvável que desafiou tudo e todos e mudou o rumo da história. Israel vivia dias sombrios. O povo estava sendo oprimido por Jabim, rei de Canaã, cujo comandante, Sísera, liderava um exército temido com 900 carros de ferro, uma força praticamente invencível para os padrões da época. Durante 20 anos, o povo sofreu sob esse domínio cruel, até que um clamor começou a ecoar. Eles pediram socorro. E é aqui que entra Débora, não apenas uma profetisa, mas também juíza de Israel, menos algo extremamente incomum naquela sociedade. Sentada sob a sua palmeira, ela ouvia o povo, julgava causas, e mais do que isso, carregava uma autoridade espiritual que poucos ousavam questionar. Mas o que ninguém esperava era que ela também se tornaria Paikachev em uma guerra decisiva. Certo dia, Débora chama um homem chamado Baraque. A mensagem era clara e direta. Deus havia ordenado que ele reunisse 10.000 homens e fosse à batalha contra Sísera. Parecia uma missão impossível. E Baraque sabia disso. O medo falou mais alto. E a resposta dele para Débora foi surpreendente. Ele disse: "Se você for comigo, eu irei. Mas se não for, eu não vou." Agora me diz, isso era fé ou dependência? Se essa história já começou a te surpreender, comenta aqui embaixo. Você acha que Baraque foi corajoso ou inseguro? Quero saber sua opinião antes de continuarmos. A resposta de Baraque mudou completamente o rumo da história. Débora não recuou menos, mas também não ignorou a atitude dele. Com firmeza, ela declarou: "Eu irei com você, mas saiba, a honra dessa vitória não será sua. O Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher." Aquilo não era apenas um aviso, era uma profecia. Mesmo assim, Baraque aceitou. Ele reuniu 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e marchou ao lado de Débora rumo ao Monte Tabor. Do outro lado, Sísera foi informado da movimentação e reagiu imediatamente. Convocou os seus 900 carros de ferro e avançou com confiança total. Menos afinal, aquele era o tipo de batalha que ele sempre vencia. Mas havia algo que ele não sabia. No momento certo, Débora se levanta e diz a Baraque: "Levante-se, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos." Não foi o Senhor que saiu à sua frente? Era o empurrão que faltava. Baraque desceu o monte com seus homens. E então, algo extraordinário aconteceu. O cenário da batalha começou a mudar. O que parecia impossível começou a se inverter. O exército poderoso de Sísera entrou em confusão, como se o próprio campo de batalha estivesse lutando contra eles. O caos tomou conta. Os carros de ferro perderam sua vantagem. O medo mudou de lado. E, no meio dessa desordem, Sísera fez algo inesperado. Abandonou seu exército e fugiu. A pé, aquele comandante temido, que por anos espalhou terror, agora corria pela própria vida. Mas a profecia de Débora ainda não tinha se cumprido completamente. E o destino de Sísera estava prestes a cruzar com alguém que ninguém imaginava. Enquanto o campo de batalha ainda ecoava o som da derrota, Sísera corria desesperado, tentando salvar a própria vida. Sem exército, sem proteção, sem rumo. Até que ele avista uma tenda isolada. Era a tenda de Jael, esposa de Eber, o queneu, um povo que mantinha paz com o rei Jabim. Ou seja, para Sísera, aquele parecia o esconderijo perfeito. Jael sai ao seu encontro com uma postura calma, quase acolhedora. "Entre, meu senhor. Não tenha medo." Era tudo o que ele precisava ouvir. Exausto e vulnerável, ele entra. Pede água, mas ela lhe oferece leite. Um gesto que parecia cuidado, mas que também o acalmava ainda mais. Seguro, alimentado e escondido, Sísera finalmente se deita e cai em um sono profundo. Antes de dormir, ele faz um último pedido: "Fique à porta da tenda. Se alguém vier e perguntar por mim,
Diga que não estou aqui. E ali estava o homem que aterrorizou uma nação inteira, completamente indefeso. O silêncio toma conta. Rael observa. Cada detalhe daquele momento carrega um peso invisível. A profecia de Débora ecoa. A vitória viria pelas mãos de uma mulher. Mas ninguém imaginava como, com passos firmes e silenciosos, Jael pega uma estaca de tenda e um martelo. Ela se aproxima lentamente. O som do coração parece mais alto que qualquer coisa. E então, sem hesitar, ela crava a estaca na cabeça de Sísera, atravessando até o chão. O general, invencível, derrotado dentro de uma tenda. Agora eu quero saber de você. Jael foi uma heroína corajosa? Ou essa atitude te chocou? Comenta aqui, porque o final dessa história ainda traz uma reviravolta que muita gente não percebe. Pouco tempo depois, Baraque chega ao local, ainda perseguindo Sísera. Ele não sabia exatamente para onde o comandante havia fugido. Menos apenas seguia os rastros de um inimigo, que, até pouco tempo atrás, parecia invencível. Então, Jael sai ao seu encontro. Com uma calma impressionante, ela diz: venha, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Baraque entra na tenda, e o que ele vê é o fim de uma era de opressão. Sísera está caído, derrotado, exatamente como Débora havia profetizado. Não pelas mãos de um exército, não pela espada de um guerreiro, mas por uma mulher que ninguém esperava. Naquele momento, tudo se conecta. A coragem de Débora, a decisão de Baraque, a atitude inesperada de Jael. 3 pessoas, 3 papéis diferentes, mas um único propósito. A vitória não veio da força humana, mas da direção de Deus e de pessoas dispostas a agir. Mesmo quando o cenário parecia impossível, Israel finalmente foi liberto da opressão de Jabim. E a paz começou a ser restaurada. Mas essa história deixa uma pergunta que atravessa gerações. Quantas vezes subestimamos quem Deus pode usar? Débora liderou. Baraque obedeceu, mesmo com medo. Jael agiu no momento decisivo. E talvez o ponto mais forte dessa história não seja apenas a vitória, mas quem Deus escolheu para realizá-la. Porque no fim, não se trata de posição, força ou aparência. Se trata de disposição.